Então, jovens, vamos adiante? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, preparei aqui um arquivo com uma pequena revisão do que já vimos e anunciando para onde estamos indo. Quando as aulas são normais e estamos em sala de aula, eu pergunto nesse ponto para os alunos o que vocês preferem. Continuamos na Europa, porque vimos neoclassicismo e romantismo na Europa. Na França, o neoclassicismo principalmente, e depois o romantismo em vários países, até um pouco nos Estados Unidos. Mas nesse ponto eu pergunto então, vocês querem continuar na Europa ou vamos para o Brasil? Porque minha proposta é, vindo para o Brasil, a gente vai ver o mesmo processo do neoclassicismo para o romantismo no Brasil. Continuando na Europa, iríamos em frente para o realismo. Essa é a sequência: neoclassicismo, romantismo e realismo. Tem uma lógica interna nisso da qual vamos falar. E nos anos passados, os alunos sempre me disseram Brasil. Vamos ver a nossa realidade em vez de continuar falando da Europa. E depois retomamos então o realismo na Europa. Qual é a ideia? Neoclassicismo no Brasil, vamos ver aqui do que se trata isso. Romantismo no Brasil, vamos chegar até Almeida Júnior, que é o nosso realista, o principal, um grande artista. E aí, então, nesse ponto, tendo chegado ao realismo no Brasil, aí então voltamos para a Europa para ver o realismo como aconteceu lá. Inclusive, os nossos acadêmicos estudaram na França, os mais importantes deles, mandado por Dom Pedro II, e trazem de lá, então, essas novidades. O realismo de Almeida Júnior foi, de certo modo, aprendido, elaborado, estruturado enquanto ele esteve estudando na França. Então, essas são as imagens que eu preparei para a gente começar a entender esse processo. Neoclassicismo, onde vimos essa extrema idealização, eu uso essa metáfora de que estamos saindo do céu da idealização em direção à terra do realismo. Então o romantismo fica no meio nessa compreensão de que a idealização, como vimos, extrema idealização dos poderes da razão não consegue de algum modo resolver a situação, nem histórica, nem política, nem pessoal. A realidade exige novas abordagens. Então, saímos dessa extrema idealização da razão, inspirada nos ideais greco-romanos. Chama atenção para um detalhe que eu não tinha percebido enquanto tivemos aula. O fato dessa figura estar com um arco e flecha, de algum modo, tem implícito esse conceito de objetividade. Ele tem um objetivo, ele mira para fora. A razão tem essa capacidade de interpretar, de entender que há uma ordem no mundo, a questão das proporções, a questão da harmonia que de algum modo se descobre nessas proporções. Então essa imagem tem vários significados que a gente pode utilizar para entender o que é esse neoclassicismo. Então essa busca da objetividade racional também. E no segundo ponto aqui, no segundo momento, o romantismo, que é justamente nessa figura de Goya. As figuras têm uma lógica que serve para a gente entender esses movimentos. Esse fechado em si mesmo, percebem? É o contrário da objetividade dessa figura que mira com o seu arco e flecha. Não está mais buscando fora. O problema é interno, é a emoção, é a própria existência. Então saímos desse extrema racionalidade para a busca do próprio sentimento no romantismo. E o terceiro ponto, então, para onde estamos indo, o realismo, pé no chão. Eu escolhi essa imagem, que é um quadro do Almeida Júnior, que eu vou mostrar em seguida, que é justamente, então, essa metáfora, o exemplo para essa metáfora que eu utilizo, que é saindo do céu da idealização racional, passando pela realidade das emoções, no romantismo, até chegarmos no chão, que é o real, quando botamos o pé no chão. E é muito interessante, a gente vai ver isso quando falarmos do realismo de um modo mais profundo, e vamos ver muitos quadros onde está lá o pé no chão. Faz parte do realismo essa simplicidade, esse contato com a matéria. E isso tem conotações que teremos que ver com mais tempo. Então aqui está a ampliação dessa imagem que eu usei
para resumir essa história, o pé no chão, os pés no chão de Almeida Júnior, que são os pés do derrubador de matas. Então é uma busca justamente do nacionalismo, da realidade do Brasil. Mas tem um elemento aí que eu já vou anunciar, que é a busca de sensação do real no realismo. Ela se traduz na própria textura da pintura. Quando se busca a sensação do real, a própria pintura, de algum modo, nos traduz na sua textura esse contato com o real. É muito abstrato, mas vamos ver isso em vários exemplos. E esse é um caminho que vamos ter que trilhar, porque essa pergunta do que é o real, quando se chega então nessa pincelada que revela a própria textura da pintura, nos leva para a seguinte reflexão: o real é a linguagem. De algum modo, isso vai ficando muito claro e é o caminho que a pintura vai percorrer, porque a pintura vai falar cada vez mais de si mesma. Ela está em busca de sua própria constituição e, de algum modo, isso talvez se expressa em várias formas de conhecimento, quando cada vez mais é a própria linguagem que é questionada. O real meio que desaparece na linguagem. Existe real fora da linguagem? Nós não vemos o mundo como ele é, e sim como nós somos. Essa é a dificuldade e, ao mesmo tempo, a maravilha e a riqueza da linguagem. Ela é que nos dá acesso ao real via sua própria estrutura. Então aí está a estrutura da pintura: pincelada, textura, movimento, composição, esses elementos abstratos para qual a pintura vai se desenvolver, até chegarmos no quadro branco sobre branco, que já devo ter falado em muitas turmas. Que lógica tem isso? Um quadro branco ou um quadro negro? Malevich, formalista russo. Nos primeiros anos da Revolução, pesquisas formais. Depois todos são mandados para a Sibéria por Stalin, ou se suicidam ou vão embora da Rússia, porque não interessa ao realismo socialista essa pesquisa sobre a linguagem. E sim a exaltação do ditador. E são as questões políticas que, de algum modo, fazem a arte perder seu próprio sentido. Então, aqui está Almeida Júnior, que é o nosso realista, para onde então nós estamos indo. Mas essa é a capa da aula que nós iremos dar. Estou apenas apresentando o assunto, ainda não é a aula Academia, Arte Acadêmica no Brasil, que começa então com a chegada dos franceses, e vamos falar sobre essa fachada, que é o elemento mais puro neoclássico que nós temos no Brasil, de Grandjean de Montigny, que vem com a missão francesa em 1816, portanto 8 anos depois da chegada de Dom João VI. E aqui, Batalha dos Guararapes, Victor Meirelles, que já é aluno desses franceses que chegam ao Brasil e criam a academia. Então já temos os brasileiros românticos buscando identidade nacional e não mais a idealização greco-romana. Tem toda essa linha do tempo e essa linha que é a didática desses artistas e esses movimentos que vão se sucedendo. E chegamos então ao Almeida Júnior, novamente o pé no chão, no famoso picador de fumo. Já não é o derrubador das matas, mas também está de pé no chão. É um pouco Jeca Tatu, apesar de ser muito antes de Monteiro Lobato. Então, nessa capa dessa aula Arte Acadêmica no Brasil, está dado esse processo neoclássico, romântico, realista, certo? É disso que vamos tratar. Mas quero mostrar para vocês o que vamos ver também depois na França, porque, como disse, esse movimento chega ao Brasil depois de que é, ou simultaneamente, mas derivado do que acontece na França. E é interessante porque o realismo não começa como realismo social. Nós tendemos a associar realismo com crítica social e há algum sentido nisso, porque os grandes realistas vão também denunciar essa miséria social e os conflitos sociais, mas o realismo começa com a paisagem. Então, já falamos do Constable, quando falamos do romantismo, que pinta seu próprio quintal. E isso na arte não era algo permitido, não era algo comum, não fazia sentido falar do seu quintal. Os temas ou eram mitológicos, ou religiosos, ou históricos, ou heróicos. O romantismo começa
a desfazer isso, valorizando a própria experiência. E então temos Constable que começa pintando o seu próprio quintal. E aqui está, então, pintado por Constable, o seu jardinzinho de flores douradas, Golden Constable Flower Garden. Mas chama atenção, quando ele está interessado em pintar, então, o seu jardim com a sua delicadeza, o seu realismo, observem como a luz já ganha um sentido próprio. E isso vai chegar via impressionistas a valorizar, então novamente vou insistir nesse ponto, o quadro por si mesmo. A luz, como uma abstração, como um elemento apenas visual, já passa a ser o motivo do quadro. Assim, vamos caminhando, já não é mais a paisagem, já não é mais o chão. Do que estamos falando? Da própria luz, e aí vem a textura, e daí vem a pintura falando então dos seus próprios elementos. Então, aqui começa o realismo com a paisagem, porque a paisagem já é a busca por nossa realidade, mais faltam as palavras às vezes. O que é a paisagem? É a nossa terra, é onde estamos pisando, é aquilo que é mais próximo de nós, é o nosso jardim. Então, esses elementos aqui estão. E de Constable também um estudo onde já vemos isso do que eu estava falando. A pintura começa a valer por si mesma e a paisagem já vai se transformando então em uma mancha, em um borrão e apenas no movimento. Já não interessa mais o registro do detalhe da árvore, da flor ou da montanha, e sim o que é a pintura. Como nessa paisagem, estudo de nuvens de chuva do mesmo Constable, onde vemos que a pincelada e o movimento se transformam na pintura. A paisagem é quase que um pretexto para a dinâmica da composição. Insisto que isto é apenas a apresentação do assunto que veremos depois. Estou fazendo um resumo para mostrar a lógica dessa continuidade entre essas escolas. Então, quando o Constable é exposto na França, os pintores franceses começam a trilhar também esse caminho de busca da própria identidade via paisagem. E temos o primeiro grupo de Barbizon dedicado a essa questão. Vão morar nesses bosques próximos a Paris. Hoje em dia isso é um bosque visitado, uma área, um parque ambiental, um parque ecológico. E esses pintores então vão se dedicar a essas questões que vão seguir em direção ao impressionismo e à própria abstração. Aqui está uma outra paisagem, um vale nas montanhas, chama atenção novamente para essa questão da textura e da pincelada que levam a arte à sua própria, em busca da sua própria autonomia, se tornando independente do tema. Essa é a questão. O tema vai desaparecendo à medida que vamos avançando na história da arte. Maravilhosos, magníficos paisagistas. Vamos vê-los quando tratarmos disso depois da aula sobre a Academia Brasileira. Estou dando só um gostinho do que vem depois. Esses caras, então, que vão morar no mato, no campo, eu os vejo meio como uns hippies doidos, inclusive eles parecem, são cabeludos, barbudos, saem da cidade porque a cidade é feia, é miserável, tem exploração, tem operário, e vão morar no mato, numa comunidade de artistas. Entre eles está Millet, que é filho de camponeses e que começa então a dar essa conotação social para o realismo, pintando os camponeses. O Semeador, esse é um quadro que semeia a arte contemporânea, a arte moderna, chama atenção sempre para esse gesto, que de certo modo é o gesto do próprio pintor. Van Gogh vai ser um grande admirador de Millet, vai pintar dezenas de semeadores, vai copiar os trabalhos de Millet, tentando aprender a pintar. Então, Millet é um pai de toda uma corrente, de todo um movimento que começa então a busca desse real social. E chegamos a Corot, que é um paisagista, talvez o mais refinado de todos. E vamos falar, quando apresentarmos Corot de verdade, aqui é só esse gostinho, de uma qualidade moral. É o que sempre se diz de Corot. E é estranho associar moralidade na paisagem, mas o que estamos falando aqui é de uma honestidade, de uma sensibilidade que respeita aquilo diante do qual ela está. E Corot então tem essa qualidade magnífica de retratar a luminosidade, a composição, a união das cores, tem uma espécie de maturidade, de consciência. No Louvre tem uma pequena sala, porque os quadros de Corot são desse tamanho, mas são infinitos.
uma pequena sala de corotos maravilhosos que estarão guardados lá se tivermos Louvre por muitos, muitos séculos ainda. Então, só estou anunciando aqui esse grande artista Corot para mostrar para vocês algumas belíssimas obras dele. Veremos mais Corot quando tratarmos do assunto mais à frente. E nas figuras também de uma elegância total. Vamos falar sobre isso mais à frente. Essa qualidade moral. Eu pergunto na aula por que isso é moral. E os alunos vão entendendo e tentando expressar por que isso nos traduz honestidade, consciência, sensibilidade, tudo contido numa simples paisagem. E chegamos em Daumier, que é um jornalista, ilustrador, e vai ter então um caráter jornalístico, um caráter documental, muito ligado a Goya. Se vocês se lembram daqueles dois homens lutando no deserto até a morte, a alegoria da guerra, estamos sozinhos nesse planeta, no meio do cosmos e nos matando. Então, Daumier, por conta dessa sensibilidade social, está ligado a Goya, e vai fazer esses dois homens se matando na noite, os fugitivos ou os imigrantes, essas consequências das grandes guerras. E essa pequena testemunha de uma menor, lembremos daquelas cenas da Inquisição de Goya, as injustiças dentro do aparelho da justiça, do aparelho judiciário. Esses juízes, eu sempre comento na aula, como parece com Gilmar Mendes, são tipos, né? São meio que arquétipos dessas figuras, juízes, advogados. Daumier tem séries de dezenas de registros, álbuns gráficos, como Goya. Faz esculturas também. Em Chicago tem a série completa, ele faz escultura de todos os representantes da Câmara em Paris. Então é um artista que não foi considerado artista durante sua vida, porque tinha esse caráter muito imediato. Ele estava retratando a vida como acontecia. Então era muito mais um ilustrador, um artista gráfico, do que um grande artista, um grande pintor. Essa questão da relação entre ilustração e arte é uma questão complexa. Famosíssimo A Lavadeira, grande exemplo do realismo, está em nosso livro, já já vou falar sobre o livro. Gosto muito do Daumier, mostro mais coisas do que deveria aqui, que isso é apenas uma introdução. Conselhos ao jovem artista. O famoso trem de terceira classe, que já é a modernidade. Os camponeses aqui pegam o trem para vender seus produtos na cidade. Já existe esse meio de locomoção e ele vai fazer o vagão de primeira, de segunda e de terceira classe. O mais famoso é o de terceira. E dá para entender que isso na época não fosse considerado arte, porque é tão realista. Um belo quadro. Eu gosto muito do Daumier. Voltamos então aqui, fechamos essa introdução do realismo na Europa e voltamos então à nossa aula, que será essa evolução do neoclássico, com a chegada dos franceses, do romantismo, com os alunos desses franceses fazendo uma arte nacional, e com o realismo que começa então com Almeida Júnior. Há outras características aí, chamado realismo burguês, no Brasil. Eu havia anunciado que ia comentar o modo como o nosso livro didático aborda o assunto. Então, vou ainda, antes de fecharmos essa introdução, comentar um pouco como Graça Proença trata o assunto não somente do realismo, que é o que vamos ver em seguida, como o assunto da missão francesa e academia brasileira. A Graça Proença, no capítulo 14, que é o que temos usado até agora, unifica neoclassicismo, romantismo e realismo. Então já passamos pelo neoclassicismo, já falamos alguma coisa sobre o romantismo, e ela no final então dedica algumas páginas ao realismo. Aqui nesse livro não é um capítulo separado, em muitos outros sim, o realismo merece um estudo mais específico. E é interessante porque ela vai falar de realismo logo depois da paisagem de Constable, do que já falamos na nossa breve introdução. Vai falar da arquitetura, que é um tema muito importante, mas que nós vamos ver numa outra unidade, tratando de arquitetura no contexto do design, do desenho industrial, de como essa modernidade chega e a arquitetura responde. Vamos falar das grandes feiras universais, a Feira de Paris em 1900 com a Torre Eiffel, que é justamente o estilo do Art Nouveau, que está no livro da Graça Proença. Vamos falar disso ainda agora. Escultura, Rodin, em muitos livros está como realista, é um conceito interessante a ser discutido. Vamos falar também de Rodin
num capítulo mais à frente, quando falemos de modernidade. Rodin tem aspectos do realismo, do romantismo, é um artista difícil de classificar. E sobre a pintura realista, a Graça Proença vai falar apenas de Courbet, que é o único artista que eu não citei na introdução que acabamos de fazer. E é, de fato, o artista mais importante, o que cunha essa palavra, o realismo. Ele faz, quando é recusado num grande salão, uma tenda na rua, como protesto, e coloca a tenda do realismo na frente. Então, Courbet é um artista que merece, de fato, uma atenção, mas não é o único. A única obra que ela mostra é essas moças peneirando trigo. Courbet é um artista muito interessante, revolucionário, participa da Comuna de Paris, é condenado por suas atitudes revolucionárias, foge da França. Então, vamos falar dele também com um certo cuidado, apesar de não termos mencionado Courbet na nossa introdução. Então vai falar da arquitetura, que é o estilo eclético, do qual já mencionamos, e nosso livro, então, tem um capítulo dedicado à Art Nouveau e os ofícios, artes e ofícios. É uma aula, como já disse, que vamos ter integrando arquitetura, design, que é justamente como o Art Nouveau se desenvolve. São objetos utilitários, também está nas artes gráficas, na arquitetura é de muita importância, grandes artistas, grandes pintores. Então, fico devendo a vocês o Art Nouveau como um capítulo que ainda veremos separadamente. E depois, então, é que Graça Proença vai ter o capítulo Missão Francesa e Academia Brasileira, que é como nós estamos tratando esse assunto. E é um capítulo bastante rico. Graça Proença dedica muitas páginas aqui à missão artística francesa e nós seguimos não exatamente na ordem que ela segue, mas vamos tratar dos mesmos assuntos. Então, ela fala sobre a chegada da missão francesa, é um assunto polêmico. Amanhã vou fazer uma live no colégio e vou tratar desses assuntos que estão aqui na introdução do capítulo do nosso livro didático com um pouco mais de profundidade. Então, ela divide os artistas, Tonet, do qual vamos falar, Debré, que é importantíssimo, várias páginas aqui sobre Debré. Depois, o Grandjean de Montigny, que é por onde nós começamos, porque ele é o autor do prédio da academia. Então, essa fachada que está na minha aula, que é o último resquício que restou da nossa academia, somente a fachada que está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aqui está. Já fala também dos alunos dele, que se transformam em arquitetos importantes, tem prédios ainda no Rio. Essa é a alfândega que nós mostramos também na introdução e vamos falar sobre ela. As obras do Grandjean de Montigny que ainda estão vivas. E vai falar dos primeiros estudantes da academia, já os brasileiros. Araújo Porto Alegre, importantíssimo, já falei sobre ele um pouco. Vamos comentar dos artistas brasileiros, alunos desses franceses, que dão continuidade. Ela dá também uma atenção para o que ela chama artistas europeus independentes da missão artística francesa. Na minha aula são os artistas viajantes, aqueles que vêm com missões científicas e artísticas registrar o que é esse imenso território desconhecido. Então temos também uma atenção para esse texto, para essa parte do capítulo da Graça Proença, com os estudos científicos, vamos falar sobre vários viajantes. Ela dá uma atenção às academias de arte, vou falar sobre isso na live amanhã, que é o momento em que as academias são criadas no México, na Argentina, no Brasil, com um esforço civilizatório, que faz parte do projeto do iluminismo, um conhecimento que é distribuído de modo democrático, e o Estado que se encarrega dessa instrução, tem vários aspectos aí interligados. Então, academias de arte, aqui são quadros do Uruguai, que a gente vai falar também amanhã. A pintura acadêmica no Brasil é também uma parte da nossa aula, está separado, pintores do romantismo brasileiro, da academia brasileira, e aí vamos falar de Vitor Meirelles, de Pedro Américo, dessas obras que são tão icônicas na cultura brasileira, Primeira Missa, Batalha de Guararapes, e o capítulo da Graça Ramos, da Graça Proença. Graça Ramos é uma amiga minha especialista em arte, mas é outra escritora. Então, Graça Proença chega a Almeida Júnior, que já anunciei que terminamos com ele também nossa aula sobre a Academia Brasileira, é o nosso grande realista. E aqui tem umas histórias muito boas para contar. E depois, então, ela vai em frente com o impressionismo e simbolismo. Aqui nós, no nosso roteiro, no nosso planejamento, vamos voltar aos realistas, que é onde estamos parando aqui com Almeida Júnior, certo?
Já vimos que Graça Proença não dá muita atenção aos realistas no nosso livro didático, mas eu quero ler para vocês algumas coisinhas antes de terminar sobre os realistas. Arte moderna, Júlio Carlos Argan, nosso velho conhecido das aulas. É interessante porque ele vai justamente estar falando dos paisagistas. Corot, que já elogiamos. Esse é um pintor da escola de Barbizon, Théodore Rousseau, é um dos mais importantes daqueles artistas que vão morar no mato e ficam pintando a natureza. E logo em seguida, então, ele vem com Daumier, que é aquele ilustrador, jornalista, com sua pintura social. Então, como se faz essa passagem da paisagem para o social? Pequenas frases. O interesse social, que se encontra na origem do realismo paisagístico dos pintores de Barbizon, explica certas afinidades e certos desenvolvimentos de outra maneira incompreensíveis de sua poética. Modificado o objeto de estudo, a natureza, em vez dos homens, modificada a disposição de espírito, simpatia, em vez de polêmica, aqui está falando da reação ao romantismo, não é mais a polêmica, que é um outro espírito, ligado à paisagem, à natureza. A postura de Rousseau, que é um desses pintores da escola de Barbizon, frente à realidade, possui incontestavelmente pontos de contato com a de Daumier, com quem teve amizade. E pode-se notar afinidade nas escolhas de cores, fundadas no monocromático e mesmo na qualidade expressiva dos signos. Com tanto mais razão, não admira que o movimento de Barbizon conte com um pintor não propriamente paisagista como François Millet, de interesses sociais bem claros e cuja pintura exalta a sanidade moral, a nobreza inata, a seriedade diligente da classe camponesa, que a sociedade industrial tende a destruir. Então aqui está dito, de um modo talvez um pouco complexo, complicado, como se passa da paisagem para o social. É uma atitude diferente, já não é uma atitude idealizada, aí começa a raiz do realismo, né? Vem do romantismo, a valorização da paisagem, mas esse sentimento que não é mais idealizado, que é ligado à própria terra, botar o pé no chão, como eu chamo, é o que nos leva em direção ao social, que chega a Daumier via Millet, que vai pintar os camponeses. Mais um livrinho velho, Gombrich, História da Arte. Separei aqui uma frasezinha para a gente terminar. É interessante sempre as imagens, porque Gombrich está falando desse período da Renascença, do neoclassicismo, com o banhista, que já vimos. Depois, leio uma página. Vai falar de Delacroix, que é o romântico, com a exaltação das emoções, o movimento, e aqui já passa para Corot, que é justamente esse pintor da moralidade na paisagem. E em seguida, depois de Corot, então, já temos Millet, de quem acabamos de falar, que é o que vai se dedicar via paisagem ao camponês, exaltando então uma espécie de santidade. Ali é dito sanidade, mas os camponeses de Millet são santos. Então, queria ler apenas um trechinho aqui. Por mais que a calma maestria de Corot fosse amada e admirada também por seus colegas mais jovens, eles não queriam acompanhá-lo nesse caminho. De fato, a revolução seguinte envolveu principalmente as convenções que regem a temática. Nas academias ainda era preponderante a ideia de que pinturas dignas devem representar personagens dignos e de que trabalhadores e camponeses fornecem temas adequados somente para as cenas de gênero, na tradição dos mestres holandeses, um gênero menor da pintura. Durante a Revolução de 1848, um grupo de artistas reuniu-se na aldeia francesa de Barbizon para seguir o programa de Constable, aquele inglês que pinta seu quintal, e observar a natureza com novos olhos. Um deles, Jean-François Millet, decidiu estender o programa das paisagens às figuras. Quis pintar cenas da vida camponesa tal como realmente era, pintar homens e mulheres trabalhando no campo. É curioso refletir por que, afinal, isso deveria ser considerado revolucionário. Mas ocorre que na arte do passado os camponeses geralmente vistos como labregos, como camponeses ridículos, conforme o Bruegel os pintara. Interessante que cita aqui Bruegel, do Triunfo da Morte, com que começamos. Então, aqui estão as respigadeiras, vamos falar sobre isso somente quando acabarmos a Missão Francesa e a Academia Brasileira, mas quis destacar aqui essa importância que tem esses realistas, como Millet e Daumier, que no livro de Graça Proença não são sequer citados. Jovens, terminamos então finalmente esta apresentação e continuaremos com as aulas específicas sobre Missão Francesa e Academia Brasileira.